Após acordo com a W Torre, Palmeiras tenta resolver uma pendência antiga de 2010, milionária, hein? Vamos ver se a gente consegue pagar dessa vez, né? Outro assunto que eu quero trazer para vocês aqui é sobre a Leila Pereira. Eu gostaria da sua opinião relacionada à gestão dela até o momento, até porque ontem eu fiz uma participação na live onde o Savério estava e eu fiz uma pergunta a ele. Eu gostaria muito da sua opinião relacionada à gestão da Leila Pereira até o determinado momento. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Você que está aí do outro lado, peço por gentileza para você deixar o seu like, que é muito importante. A taxa de like sempre fica muito abaixo. Aí isso faz com que o YouTube tenha dificuldades de entregar o nosso conteúdo. Portanto, você que está aí, não requer prática, nem tampouco habilidade. É de graça, sapeca no like. Chegou agora, não se esqueça, não deixa para depois, que talvez você esquece depois. Sapeca no like agora, ajude ao conteúdo chegar para mais palmeirenses. Vamos fazer o seguinte, vamos começar pela parte da Leila Pereira, até porque eu gostaria da sua opinião. Vou fazer uma live mais para frente, tentando trazer os tópicos do que foi bom, do que foi ruim, o que você acha. Eu gostaria de fazer uma live A Voz do Torcedor para você participar relacionado a esse tema, até porque eu acho importante, com o áudio de vocês lá na live, com a participação no chat, vai ser muito interessante até para sabermos, já estamos na reta final aí, para sabermos quem vai ser o novo presidente do Palmeiras ou se a Leila Pereira vai permanecer. Que eu acredito que é o que vai acontecer, a Leila Pereira vai permanecer. O Savério vai vir aqui no canal no final do mês, portanto, ontem eu fiz uma participação na live do Divina Academia, onde eu fiz uma pergunta para o Savério, e eu vou deixar aqui para vocês, mas eu gostaria, enquanto vocês assistem, já vão comentando qual é a sua visão relacionada à Leila Pereira. Vocês acham que é positiva ou negativa, ou mais ou menos? Falem o que vocês pensam sobre a gestão da Leila Pereira até o determinado momento. Vou fazer alguns cortes de comentários e vou jogar no Instagram para a gente saber, com a pergunta também lá no Instagram, para saber qual é o termômetro até o determinado momento sobre a gestão da Leila Pereira na Sociedade Esportiva Palmeiras. Se liga na pergunta e a resposta do Savério, e eu gostaria da sua opinião sobre isso. Obrigado a todos da bancada por ter aberto esse espaço para eu poder fazer essa pergunta ao Savério. E segundo, boa sorte para você, Savério, e vamos aos fatos. Vamos fazer essa pergunta que eu acredito que todos os palmeirenses gostariam de saber, relacionado à elitização do futebol brasileiro. Sabemos que nós temos um grande problema com a torcida do Palmeiras, da baixa renda, que não consegue ir ao estádio exatamente pelo fato dos ingressos serem muito caros. Já foi feito várias promessas para poder dar a oportunidade para pessoas que não têm a oportunidade mesmo de ter conhecido o próprio Allianz Parque, pelo menos conhecer. E a gente vê que o trabalho é muito lento para que atinja esse público, esse tipo de torcedor. Qual é o seu plano para poder chegar na baixa renda, para poder chegar no pessoal do interior, que também tem a vontade de conhecer o Allianz Parque, mas infelizmente não tem a oportunidade? Qual seria o seu plano para poder atingir esse tipo de torcedor, que está longe e o que não tem a oportunidade de ter um dinheiro para poder entrar no Allianz Parque? Obrigado, gente, e valeu. Vamos lá, a pergunta é bastante complexa, né? E é uma demanda que a gente escuta em todos os cantos, tá? Em todos os cantos. É verdade que com toda essa transformação do futebol, e sobretudo com a afluência de recursos, as coisas aconteceram e o negócio se tornou um negócio muito maior do que ele era há uma época atrás. A minha passagem pela diretoria de futebol, por exemplo, em 2008, que nós ganhamos o Campeonato Paulista, foi o primeiro ano que a gente superou a marca de 100 milhões de faturamento. E hoje nós estamos na casa de 1 bi, não deu 20 anos. Então, assim, é muito difícil. O novo modelo, que é o caso do Palmeiras e de outros clubes, né, através das arenas, é um modelo, de certa forma, mais restritivo. É verdade, isso aconteceu, até porque todos eles acabam se vinculando, invariavelmente, como é o caso do Palmeiras, a programas de sócio-torcedor e a esquemas de facilitação de ingresso. Uma coisa traz a outra, né? A aderência e a permanência do cara no processo de sócio e ele em relação a essa manutenção, talvez seja algo a se pensar para que não seja só um simples facilitador de ingressos. O acordo em si que foi celebrado, é difícil falar porque eu falaria em tese, eu não sei o que aconteceu, o que eu vi foi o que está na imprensa. Mas conceitualmente, Beto, é algo que eu vejo com muitos bons olhos. Por quê? Porque eu sempre entendi, desde a sua concepção e das aprovações, em 2007, com o presidente de la Mônica, depois com o presidente Beluso, que o esquema do Allianz Parque, da nossa arena, só funcionaria de mãos dadas, num jogo de ganha-ganha. Não há outro caminho para isso. Se você pegar nesses 10 anos de operação, os anos mais profícuos foram os anos onde nós tivemos aproximação com a W Torre, que foi sobretudo no final da gestão do Maurício Gagliotti, que é o lugar que parece que a gente está encontrando hoje novamente, né? Não sei em quais condições, eu preciso verificar para saber o que aconteceu. Se você pegar, há 3 meses atrás, a presidente falava que era o pior negócio da história do Palmeiras e que ela temia receber um Coliseu romano. Não sei, e demandou, inclusive, criminalmente a empresa.
Então, ela tinha um entendimento que ela mudou. Não sei como isso aconteceu tão rápido. Com relação à pergunta específica, eu peço perdão porque agora não me recordo o nome do companheiro. É o tio Zé do MVC. Ele é conhecido como tio Zé do MVC. A nossa estratégia mais imediata, que eu acho que é algo objetivamente que a gente pode fazer, e a gente vai fazer e vai pensar, e inclusive consta do nosso plano de gestão, é a definição de estratégias de aumento de público para jogos de menor afluência. Então você vai ter lá no começo do campeonato, ou no começo da temporada, jogos de menor interesse ou de menor afluência de público, onde a gente não acaba tendo uma média de 18, 20 mil, 22 mil, que é uma oportunidade que você pode trazer esse sócio que não vai ter, talvez, uma oportunidade num jogo mais decisivo, mais de final de temporada. Essa é uma estratégia óbvia a pensar e fazer. Existe uma dificuldade com relação também à precificação por dois motivos. Primeiro, porque o próprio negócio exige. Hoje, para você fazer frente, o Palmeiras faturou no exercício passado 839 milhões, mas gastou quase tudo. É o lugar que nós estamos hoje. O superávit do clube no exercício passado é da ordem de 1%, foi de 8 milhões e meio. Não que esteja errado, mas esse é o lugar que nós estamos. Então, nós precisamos considerar isso também. E os dias de jogo compõem, efetivamente, na estrutura de receitas do clube, não é o maior, né? Porque 60% você vai estar relacionado à transmissão e à negociação de direitos econômicos de atleta, mas nos outros 40% que você vai encontrar o patrocínio, que muita gente acha, nossa, se for embora vai... Não, é 15% o patrocínio, você acha outro. Né? Mas a questão da afluência do público também, compõe uma renda aí de 10%, 15%, 12% do que é a renda anual do clube. A dificuldade primeiro, hoje o espetáculo, infelizmente, pela própria evolução das coisas, custa mais caro mesmo, porque o negócio também tem um outro tamanho, um outro porte hoje. Segundo, existe uma questão contratual, não sei como ficou agora nesse novo acordo que foi feito, mas acredito que não tenha modificação. Na origem da escritura e da operação que foi feita de cessão de superfície, os preços praticados pelo Palmeiras trazem a precificação que é estipulada, traz a política de reembolso da W Torre em relação ao Palmeiras com relação àquelas 13 mil cadeiras, as 10 mil mais as 3 especiais. Né? Então, só explicando para o teu público. O Palmeiras, nos dias de jogo, recebe o estádio incomodato, ele é o responsável pela bilhetagem, é dele a receita de 33 mil cadeiras, 30 mil cadeiras, e o excedente é da W Torre, que paga para o Palmeiras por isso. E o preço que ela paga é vinculado contratualmente à média do menor ingresso de um setor que a arbitragem definiu como Gol Norte. Então, e aí vai, por exemplo, a gente acabou não falando, mas se disse no início, né, a relação com a torcida organizada e a ruptura que houve no começo. Aquilo que fora prometido lá atrás, na época da outra eleição, era impossível de entregar. Não que fosse impossível, até era possível entregar, mas efetivamente seria um contrassenso entregar naquele momento. Então ela prometeu algo que depois, quando ela foi rever, ela falou, não é dessa maneira que eu vou conseguir entregar, e foi entre outros problemas, que acabou trazendo a ruptura. Então esse é um grande desafio, porque o Palmeiras, no momento também que ele operar numa condição menor, ele vai afetar a sua própria receita e a receita que ele recebe do parceiro. É muito difícil. Mas eu deixo como resposta isso que consta do nosso plano, a pergunta feita pelo internauta, que é essa. Objetivamente e de cara, nós vamos implementar estratégias, sobretudo para permitir a pessoas que não tenham essa oportunidade a participação e a presença em jogos de menor afluência. Vou falar um pouquinho sobre essa matéria aqui, wtorre/Palmeiras/Samsung. Lembrando que essa matéria é assinada pelo Leonardo Barbieri e ela se encontra no site Nosso Palestra. Após acordo com W Torre, Palmeiras trabalha por resolução de pendência com a Samsung. Verdão tem essa pendência com a Samsung desde 2010. Naquele determinado momento, o Palmeiras quebrou um contrato com a Samsung para assinar com a Fiat. Então isso fez com que fosse para os juízes, enfim. Isso na época foi determinado agora em fevereiro. Desculpa, não foi na época. Foi determinado agora em fevereiro 70 milhões de reais que o Palmeiras precisa pagar. E o Palmeiras está tentando modificar essa forma de pagamento com prestações de serviços. Placa dentro do Allianz Parque, fazendo propaganda, enfim, em todos os produtos ter alguma coisa ali da Samsung para poder mostrar que está junto com a Samsung, fazendo com que a dívida diminua, né? Mas a Samsung também é relutante relacionado a isso, pelo que eu tô vendo aqui na matéria, ó. Em julho de 2010, o Palmeiras comunicou a Samsung, está falando sobre isso, e aqui mais à frente está falando em 2021, o Verdão foi punido em primeira instância, o valor foi 17,25 milhões, por rescisão unilateral, quebra de confiança e danos morais indiretos. Após recorrer na justiça, o Palmeiras conseguiu diminuir essa pena para 12,5 milhões, sendo retirada a punição de danos morais indiretos. Por conta de juros e correções monetárias, chegou ao valor de 71 milhões de reais. A Leila Pereira
pelo visto, ela tem um certo toque de dívidas. Ela quer sanar todas as dívidas do Palmeiras. Incrível, maravilhoso para nós, né? Essa parte da Leila Pereira a gente não tem o que questionar. E lembrando que essa dívida não foi feita na gestão da Leila Pereira, foi feita numa gestão anterior lá. Tanto é que é em 2010 essa dívida, tá bom? Só para deixar bem claro aqui, porque a Leila Pereira não tem nada a ver com isso, portanto, mesmo assim, ela está tentando resolver essa situação. Então é isso, gente. Sobre essa dívida, o Palmeiras está tentando utilizar o valor da W Torre para poder tentar pagar, diminuir o valor e tentar pagar com o valor que ele recebeu da W Torre. Então, ficando mais ou menos elas por elas ali, o valor que recebeu, utilizando para ser pago uma dívida de 2010. É triste, porque esse valor poderia ser empregado em outras coisas? Sim, é triste, porém precisa ser pago, né? Não tem jeito, tem que pagar e tem que resolver essa situação o mais rápido possível, até porque, ó, de 17,25 milhões, que depois foi diminuído para 12,35, se não me engano, quando eu falei, 12,5, o Palmeiras, com juros, já tem 71 milhões, olha só, de 12 foi para 71, com juros e correções monetárias. Então tem que pagar rápido, antes que isso daí vire uma bola de neve impagável, não é mesmo? Muito obrigado a todos, deixa um comentário sobre a Leila e deixa um comentário sobre essa matéria, essa notícia aqui, até porque é importante para nós, né? É a saúde financeira do Verdão que está em jogo. Valeu!